Meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Hoje é tempo de missões. Aliás, todo dia é dia de missões. A missão da igreja, a mesma Missio Dei, a missão de Deus. A missão da igreja é proclamar o nome do Senhor Jesus entre todas as nações. Eu sou um missionário e sou missionário no sentido pleno da palavra. Sou missionário não apenas no sentido bíblico da palavra, como alguém que foi enviado, mas eu me sinto um missionário. Eu quero contar uma historinha rápida para os irmãos antes de lermos a palavra de Deus, mas eu preciso compartilhar rapidamente com os irmãos uma pequena história. Quando eu nasci, meu pai estava lendo um livro chamado Heróis da Fé. E esse livro Heróis da Fé, dentre várias histórias, biografias missionárias, ele contava a história de Adoniran Judson. Adoniran Judson, ele foi enviado para trabalhar num lugar chamado Burma, na Ásia, chamado Burma, e mais tarde virou Birmânia e agora é conhecido como Mianmar. Adoniran Judson sofreu horrores naquele lugar. Foi um tempo de privação, ele foi preso várias vezes, de provação. E Adoniran Judson conseguiu, depois de muitos anos, conseguiu proclamar o Evangelho, ele escreveu da prisão várias cartas, fez um trabalho maravilhoso. Meu pai, recém-convertido naquela ocasião, meu pai se encantou com aquela história. E ele disse que se o próximo filho que nascesse fosse homem, ele ia consagrar para ser missionário. Então, quando eu nasci, eu já estava com o meu destino traçado por Deus, naturalmente, através do meu pai. Então eu nasci já com todo o script da minha vida determinado, eu seria um missionário. Então meu pai me consagrou para isso. Meu nome é Adoniran Judson, só tem um de Paula que é da família, o resto é tudo emprestado daquele missionário famoso. E o fato é que eu fui crescendo nesse ambiente. Para vocês entenderem, a minha casa era uma casa totalmente missionária. Nossa casa, nossa família respirava missões. Nós vivíamos missões. Era muito interessante, nossa casa era o lugar onde os missionários americanos vinham. Eles se hospedavam em nossa casa e de lá meu pai saía com eles para os diversos bairros e cidades vizinhas para poder levar o Evangelho do Senhor Jesus. Eu fui levado para a igreja desde muito pequenininho, para todos os cultos, e eu fui preparado para ser um missionário. E uma coisa muito boa, quando eu estava para casar, muitos anos depois, naturalmente, né? Estava para casar, eu pedi a Deus que me desse uma esposa com um coração missionário. E Deus teve misericórdia de mim, me deu a minha namorada, Eliane, e nós começamos a orar para termos filhos missionários. E Deus nos deu uma família missionária. Estou dizendo esse testemunho rápido, é claro que eu resumi o testemunho, mas para dizer o seguinte: não teremos condições de fazer missões se não começar de baixo para cima. Podemos ter os concílios todos envolvidos com missões, as igrejas envolvidas com missões, mas se a família não se envolver com missões, não teremos missões. Teremos missões quando as famílias se envolvem, quando os pais passam os princípios da palavra de Deus para os seus filhos, ensinando-lhes a importância da obra missionária. Há muitos anos atrás, quando eu era pastor aqui em Campinas, cidade vizinha aqui, travei amizade com um presbítero que tinha filhas gêmeas, como os meus filhos gêmeos também. Aí fui embora para o campo missionário outra vez e uma noite voltando, fui visitar o presbítero e a sua família e eu fiquei tão feliz porque no meio do jantar, uma das meninas gêmeas disse: pai, posso buscar aquele negócio? E o pai não sabia, ficou meio constrangido na minha frente, disse: pode buscar. E a menina foi lá e trouxe um cofrezinho, um cofrezinho desses recheado de dinheiro. E disse: pai, é para esse missionário aqui? E não era para mim. Mas eu fiquei tão feliz com o princípio. Aquela família estava ensinando os seus filhos, desde pequenininhos, a contribuir para missões. Então eu gostaria de dar a palavra a você, pai. Ensine os seus filhos a ter amor pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Ensina os seus filhos a orar pelos missionários que são enviados, né? Mas eles são enviados e nós os enviamos. Eles estão lá em nome de Deus, em nome da igreja, mas em nosso nome. É muito importante que isso seja feito, certo?
Queria ler a palavra de Deus, não quero ler a palavra de Deus. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Aqui nós temos o primeiro chamado transcultural. E vocês sabem muito bem sobre missões, mas o chamado transcultural é quando alguém é chamado para sair além da sua cultura, além do seu habitat. Quando a pessoa tem que se confrontar com a cultura diferente, a língua diferente, hábitos diferentes, né? Esse é o caso do chamado de Abraão. Capítulo 12, na nova versão internacional, diz: Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, e queremos pedir que o Senhor nos oriente, nos instrua através da tua palavra nesta hora. A tua palavra é verdade, santifica-nos, ó Deus, na verdade. Em nome de Jesus. Amém. Livro de Gênesis, origem de tudo. Gosto do capítulo 3, porque o capítulo 3 é chamado por muitos como o capítulo mais trágico da Bíblia por causa do advento do pecado. Mas para muitos também o capítulo 3 de Gênesis é um capítulo glorioso. Porque no versículo 15 nós temos ali o chamado proto-evangelho. O anúncio do evangelho está ali claramente. Alguém, descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, está então anunciado ali através do livro de Gênesis. Mas no capítulo 3 de Gênesis, tem um versículo 9, que me chama muita atenção e parece-me que é o pontapé inicial para missões na Bíblia. Depois de Deus haver formado o homem, a mulher e tudo, está tudo muito certo, o habitat maravilhoso. Depois daquela ordem dada de todas as árvores do jardim, comerás livremente. Mas aquela árvore no meio do jardim, vocês conhecem bem essa história. E quando Adão e Eva tomaram daquele fruto e comeram, diz a palavra de Deus que os olhos deles foram abertos. E eles se esconderam. E aqui está, versículo 9, o Senhor Deus vem ao encontro do homem e diz: onde estás? Amados irmãos e irmãs, missões se faz quando há interesse em encontrar o pecador onde quer que ele esteja. Missões constitui o ato da igreja, ou de alguém enviado pela igreja, ir ao encontro do pecador, ir ao encontro daquele que está escondido nos seus pecados, que está escondido em suas lutas internas, espirituais, quando a igreja vai ao encontro dessas pessoas. Os missionários, eles não são, como diria a história, nem bandidos nem heróis. Missionários são homens e mulheres que obedeceram ao chamado de Deus, a uma ordem de Deus. E o exemplo bíblico de Abraão é muito importante. O texto diz, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra. Eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, duas palavras muito importantes. A palavra sair. Se nós olharmos para essa palavra sair aqui nesse contexto, ela implica em mobilização. Não se faz missões com blá blá blá, com papo furado. Se faz missões quando nós temos consciência de que temos que ir ao encontro do pecador, temos que nos mobilizar. Missões se faz com mobilização. Ou seja, Deus nos chama para que a gente possa ir a algum lugar, fazer alguma coisa. Missões implica em ação. Então não dá para fazer missões de forma contemplativa. Ainda que seja orar, e orar é muito importante. Quando você assume o compromisso de orar por missões, você está sustentando a obra missionária. Quando alguém se dispõe a ir, a obedecer, está fazendo missões. Quando alguém se dispõe a contribuir,
Então, missões implica em mobilização, sair, se mexer. E o importante dessa palavra sai aqui no texto é que ela tem no Novo Testamento a palavra ide. E é muito importante que o sai para Abraão e o ide para nós tem a mesma força. É Deus nos dizendo, vocês precisam, vocês devem sair, vocês devem se importar. Então missões se faz com alguém que se importa, com alguém que se interessa, com alguém que ora, com alguém que contribui, com alguém que vai, com alguém que se dispõe a fazer a obra de Deus. Isso é muito importante. É muito importante que haja da parte de quem olha para a palavra de Deus essa disposição. A segunda coisa do texto é: você vai para um lugar que eu te mostrarei. Há muitos lugares carentes do mundo de missões. Há muitos lugares onde o evangelho precisa chegar. Mas Deus é quem conduz a obra missionária. Me lembro quando entrei para a Junta de Missões Nacionais no ano de 1982, recém-casados. Nós fomos a Campinas, onde era a sede da Junta de Missões Nacionais no Seminário Presbiteriano do Sul. E lá tinha um grande mapa. E à época o presbítero Disseu, que era o presidente da Junta de Missões Nacionais, apontou com seu dedo lá para o mapa assim e disse: aqui você vai? É lá em cima no mapa. Lá em Simão, um lugar chamado Oiapoque. Eu disse: se Deus me mandar, eu vou. E ele foi descendo o dedo dele, descendo, até chegar lá no Chuí. Lá perto no Rio Grande do Sul, perto de uma cidade chamada Rio Grande. Eu disse: vou também. E, na verdade, ele não mandou para nenhum daqueles lugares, mandou para Mato Grosso do Sul. Mas havia no meu coração, ainda hoje há, a disposição de ir aonde Deus quer que eu vá. Atualmente servimos a Deus aqui em Campo Grande novamente. Hoje, depois de já jubilados, nós servimos a Deus como missionários, apoiando a obra missionária e cuidando de missionários feridos, gente doída, sofrida, gente que a igreja não tem mais paciência, que a igreja não cuida mais. Esse é o nosso trabalho hoje, missionário, de cuidar de missionários, de pastores feridos. Até padres também já apareceram e nós ajudamos e procuramos ajudar. Esse é o nosso trabalho missionário. Sentimos que Deus nos chamou para isso. Estamos aqui para fazer a obra de Deus. Então é muito interessante que você descubra como fazer missões. Deus é quem é o Senhor da obra missionária. É o mesmo Senhor da igreja. É o Senhor da sua vida. É o Deus que te quer, que se importa com você, mas se importa também com os perdidos. Os perdidos não só fora do Brasil, mas ele se importa com os favelados. Ele se importa com os marginalizados, ele se importa com os índios ainda não alcançados, ele se importa com os quilombolas, ele se importa com os mais ricos, como diz o Dr. Ronaldo Lidório, os mais ricos, os mais pobres dos pobres. Deus se importa. Então, se faz missões, se dispondo e crendo que Deus é quem dá o direcionamento. Uma terceira coisa, cada vez que Deus nos chama para fazer missões, eu queria deixar isso bem claro para você, se Deus tem te chamado para fazer obra missionária, Deus faz promessas maravilhosas. Todas as vezes que há uma ordem missionária, há promessas equivalentes. A promessa é, olha, a ordem é, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, vai para um lugar que eu te mostrarei. Mas aí vem as promessas maravilhosas. No Senhor, nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. A promessa é, primeira, de ti farei uma grande nação. Deus sempre quis ter um povo para si, um povo que ele pudesse chamar de seu. E Deus então, no seu ímpeto, e é forte isso para Deus, mas no seu desejo santo, missionário, Deus escolhe um homem, para através desse homem que obedece, Deus criar e fazer
e formar o seu próprio povo. Quando Deus encontra uma pessoa que obedece, quando Deus encontra uma pessoa que se propõe a obedecê-lo, coisas maravilhosas acontecem. Li sobre a conversão de Moody. Não é a conversão, ele foi criado no lar cristão, mas era um cristão meia boca, e ele foi a uma conferência. Mas ele, infelizmente, andou fazendo umas coisas erradas, chegou atrasado, o pregador estava terminando. E o pregador disse: o mundo ainda está para ver o que Deus fará através de um homem que se deixe usar por ele. E Moody pensou, ele não disse um grande homem, um homem culto, um grande pastor, ele disse um homem que se deixa usar, eu serei esse homem. E Moody então se oferece a Deus, se santifica para Deus, e Moody então faz um trabalho extraordinário, grande evangelista Moody, porque ele descobriu que quando um homem se propõe, quando uma pessoa se propõe a obedecer a Deus, Deus faz com que haja resultado. De ti, Abrão, farei uma grande nação. Um homem que, ao ser chamado, tinha 75 anos. A promessa se cumpriu só 25 anos depois. Mas Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando ele promete, ele cumpre. E Deus fez, de fato, uma grande nação através de Abraão. Então, Deus faz promessa. A segunda promessa que Deus faz: de ti farei uma grande nação, eu te abençoarei. Abraão foi tão abençoado que ele foi chamado de amigo de Deus. E na Bíblia, Abraão é sinônimo de céu. Abraão diz, o rico morreu, foi sepultado, e Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Esse homem obediente, que obedeceu ao chamado missionário de Deus, Deus o tornou seu amigo. E esse homem foi um dos expoentes de todos os tempos. Quando uma igreja, quando um crente obedece à obra missionária, coisas extraordinárias acontecem. De ti farei uma grande nação, eu te abençoarei, a versão que diz, tornarei o teu nome famoso. Mas eu gosto muito dessa promessa que diz, eu vou abençoar você e todos que te abençoarem. A obra missionária é maravilhosa. Quando alguém se envolve com a obra missionária, também é abençoado. Em qualquer das faces da obra missionária. Nós temos dois lados. Temos a vanguarda, né? Aqueles que vão na linha de frente, que pegam o boi pelo chifre, como diria lá em Minas Gerais, pegam o boi pelo chifre, mas temos também a retaguarda, aqueles que sustentam. O Carey, o pai de missões modernas, ele disse, eu descerei ao fundo do poço, mas eu preciso que alguém segure a corda. O papel, às vezes, da igreja é segurar a corda, é permitir, dar condições para que o missionário possa ir. E é um papel maravilhoso, é um papel muito importante, mas há uma promessa que eu gosto muito. Deus promete abençoar todos que abençoassem o missionário. Queria falar para você, igreja, mesmo que você pessoalmente, que está me ouvindo agora, você jamais possa ir para o campo missionário, você pode abençoar e ser abençoado quando você se envolve com um missionário. Adoniran Judson, famoso, não eu, ele disse, você pode jamais chegar ao campo missionário com seus pés, mas você pode chegar com seus joelhos. Você pode ir com o seu bolso. Você pode ir com o seu amor, com o seu carinho, com a sua dedicação. Abençoarei os que te abençoarem. Igreja, seja abençoada ao abençoar missões. Quando nós nos envolvemos com missões, nós somos abençoados. Promessa de Deus. Deus nos abençoa. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Deus faz a promessa agora para o missionário Abraão, ou Abrão ainda. Ele diz, sê tu uma bênção, mas através da sua casa, através da sua família, eu abençoarei todas as famílias da terra. Quando nós nos dispomos a fazer missões, Deus entra em ação com a sua graça, com a sua providência, com a sua misericórdia. Uma obra missionária, ela é feita por muitas pessoas. Aqueles que vão, aqueles que dão condições para que a pessoa vá, aqueles que oram, aqueles que sustentam através de suas ofertas. Há muitas maneiras de fazermos missões.
Mas o que nós não podemos deixar de fazer é ficar sem fazer missões. E esse texto é um texto maravilhoso. E o texto diz que Abraão partiu como ordenara o Senhor. E o texto vai nos dizer de como Deus abençoou o mundo. E até hoje nós somos abençoados através do crente Abraão. Missões se faz com mobilização. Missões se fazem seguir a direção que Deus dá. Missões se faz quando nós nos dispomos a abençoar. Quando nós nos dispomos a cuidar, a nos envolver, não só com os missionários, mas com os povos que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de você, eu abençoarei todas as famílias. Quando o Evangelho chega numa nação, todos são abençoados. Gosto muito da história de Amy Carmichael. Dentre as muitas experiências que eu li sobre ela, ela conta que um grupo de missionários chegou numa determinada aldeia muito distante. E uma menininha, chorando, recebeu o Evangelho, recebeu Jesus como Salvador. E ela disse: por que vocês não vieram antes? Toda aquela tribo foi alcançada. E houve grande alegria. E quando o Evangelho chega, amados irmãos, o Evangelho traz alegria. Lucas 2,10, o Evangelho é boa nova, boas novas de grande alegria para todo o povo. Nós somos devedores. Texto lá dos 4 leprosos, quando eles descobriram que havia fartura porque os sírios haviam fugido, eles começaram a comer, a se fartar, até que um deles disse: nós não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas. Se nós nos calarmos, nós seremos tidos por culpados. E eles então foram anunciar o Evangelho, as boas novas, para os que estavam sitiados dentro de Samaria. Evangelho é isso, boas novas de grande alegria para todo o povo. E quando o missionário vai, tendo atrás de si toda uma retaguarda, tendo toda uma igreja amada que o ama, que o sustenta, que o envia, que o abraça com carinho, essa igreja também está fazendo missões. Que nessa conferência missionária, esta igreja seja cada vez mais envolvida, se importe cada vez mais com a obra missionária. Cuide bem dos seus missionários. Cuide bem daqueles que estão indo em nosso lugar. Ore mais por missões. Sustente mais. Contribua mais. E se Deus tem um chamado para a sua vida, vale a pena. Vale a pena ir. E a ordem é ir de por todo mundo e pregar o Evangelho. O Evangelho que é boas novas para a salvação de todo aquele que crê. Fazer missões, portanto, é espalhar a boa notícia do Evangelho por todo mundo.